Ari, é o seguinte, por incrível que pareça, quem levantou essa bola foi a Baby Consuelo, né? Eu fiquei sabendo. É, que no carnaval ela falou que Jesus estava voltando e tudo mais, e ainda acrescentou que é muito provável que aconteça o arrebatamento de 5 a 10 anos. O que você acha dessa fala dela? Faz um certo sentido? Bom, que Jesus está voltando faz, é óbvio. Aham. Porque é promessa dele que voltaria. E então não há por que pensar de outra forma. Datar a volta de Jesus, o arrebatamento, é complicado, para dizer o mínimo. É complicado para dizer o mínimo, porque Jesus disse que voltaria quando ninguém estivesse esperando. Então, é uma situação um tanto temerária, mas a irmã, imagino, deva saber o que estava falando. A data sempre vai ser uma surpresa, né? Absoluta surpresa. Absolutamente surpresa. É, Que é interessante que Jesus usa aquela fala que nem o filho sabe a data, né? Que só o pois pai é, sabe, então, né? exatamente. Está lá em. Quando ele tá falando disso, ele tá falando do que, Ari? Porque ele não é Deus também? Como que ele não sabe a data? Os três não são Deus? Então, ele está falando do pacto do pacto intratrinitário. E ele está na posição de filho do homem. E na posição de filho do homem, ele abre mão das prerrogativas divinas, não da natureza divina. Da natureza divina ele nunca abriu mão, mas ele abre mão das prerrogativas divinas. Tanto é que tudo que ele fez em obediência ao Pai, fez porque acreditava no projeto do Pai, fez sob orientação do Espírito Santo, porque ele se esvaziou, como o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, que ele não se apegou ao fato de ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. E assumiu a forma de servo e depois foi achado em figura humana e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele está falando isso como filho do homem, dentro do pacto trinitário, fruto do esvaziamento dele, não saberia mesmo. É como se fosse assim, os três são Deus, mas os três não têm a mesma atuação e nem as mesmas funções. As três pessoas vivem em absoluta unidade. Sim. E é a essa unidade que nós damos o nome de Deus, Sim. O título de Deus. Isso. Então, só que quando a Trindade vem para a obra redentora, que é do que nós estamos falando, há um pacto trinitário que vai trazer uma ênfase ou um procedimento, uma ação da parte do Pai, outra da parte do Filho e uma outra da parte do Espírito Santo. Então, o Pai, no pacto trinitário, é quem decide quem será salvo. O Filho é o que se esvazia para vencer todas as batalhas onde o ser humano foi derrotado e, com isso, dar ao Pai as condições de salvar quem quer que ele queira. Certo. E o Espírito Santo é que vai buscar essas pessoas. O Filho, na condição de kenosis, de esvaziamento, se assume como filho do homem, uma outra matriz para a humanidade, a última matriz para a humanidade, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 16. O segundo Adão, né? É o último Adão. O último Adão. Exato. Então, nessa condição de filho do homem, ele esvazia-se das suas prerrogativas, inclusive a prerrogativa da onisciência. Ele fica só dependendo do que o Pai disser. Ele abre mão para ser semelhante ao ser humano.
que o Paulo é muito claro. Ele diz, assumiu a semelhança de homem, para ser semelhante ao homem. Se a gente for lá para Filipenses, a gente vai ver isso. A gente vai ver isso de modo bastante claro, bem exposto, didaticamente, como era típico do apóstolo Paulo. Ele vai dizer, tende em vós mesmos, capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte e morte de cruz. E é bom lembrar esse movimento que Jesus Cristo faz, porque a Bíblia começa dizendo que Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Mas a humanidade rompeu com Deus. Então perdeu todas as prerrogativas que tinha. E se tornou absolutamente envolta por trevas, mergulhada nas trevas, precisando de redenção. Portanto, é absolutamente carente, absolutamente ignorante acerca de si, acerca de tudo, acerca de sua própria natureza e acerca de Deus. Quando o filho assume a forma de servo, ele se torna em semelhança de homens. Ou seja, de que homens ele está falando? Destes homens carentes que nada sabem, que nada entendem. E qual a diferença entre ele e esses homens? É que estes homens, que somos nós, romperam com Deus. Ele não rompeu. Estes homens que somos nós, que éramos, né, porque nós nascemos de novo agora, mas que éramos nós, rompemos com Deus, perdemos a nossa fé, perdemos a nossa comunhão com a Trindade. Ele não perdeu nem a fé, nem a comunhão com a Trindade. Então ele é um homem semelhante aos outros homens na sua absoluta dependência de Deus. Semelhante, não igual. Porque se fosse igual, ele estaria em pecado. Ele não estava em pecado. Então ele é semelhante. Ele é semelhante por quê? Porque ele se assumiu totalmente dependente de Deus. Então, se Deus... E quando ele está falando de Deus, é lógico que ele faz parte da Trindade. Mas aqui nós estamos falando do Pai. Tá certo? Do ministério do Pai na obra de redenção. Então ele está totalmente dependente do Pai. Tanto que você via ele orando ao Pai, né? Exatamente. Senão não faria sentido ele orar para ele mesmo, Exatamente. né? Então o Pai assume, então, o papel de redentor, não é? O Cristo, o Deus Filho, assume o papel de Cristo, portanto, de expiador, de substituto do ser humano. De sacrifício, né? De substituto do ser humano que rompeu com Deus, e o Espírito Santo assume o papel de convertedor. Ele que vai e converte as pessoas. Então, o Pai decide quem, o Filho cria as condições para esse quem ser salvo, e o Espírito Santo opera essa salvação. O Filho, nessa caminhada na terra, em carne e osso, é absolutamente dependente do Pai para tudo. Tanto é que em João 14 ele vai dizer, as palavras que eu falo são as palavras do meu Pai, para que o meu Pai faça as suas obras. Então essa é a ideia de por isso Jesus ora ao Pai.
Legal. Porque ele está nessa dependência absoluta. Esse foi um corte do Entrando na Mente Podcast. Eu quero te convidar a assistir esse episódio completo, clicando no link que está aqui na descrição do vídeo. E te convidar também a se inscrever no nosso canal.